Bom dia, irmãos. Antes de mais nada, eu queria já pedir desculpas, né? Eu fico um pouco nervoso em situações assim e não tenho o costume de fazer isso, estou fazendo pela primeira vez. Então já queria pedir que vocês me desculpassem aí caso eu comece a tropeçar nas palavras. Eu pensei em fazer algo um pouco diferente, né? Não trazer um estudo propriamente dito, mas eu queria trazer uma meditação sobre o Salmo 87. É um salmo que eu gosto muito e é um salmo muito profundo. Espero que Deus possa nos abençoar essa manhã. E mesmo que o meu nervosismo atrapalhe, eu acho que dá para tirar bastante coisa daqui. O salmo diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Antes da gente ir propriamente para o texto, eu queria dar um breve resumo do contexto histórico em que esse salmo provavelmente foi escrito. Em 609 a.C., durante o reinado do rei Joacás, em Judá, o faraó Neco prendeu e depois Joacás, estabelecendo Joaquim como rei. Nesse momento, Judá passou a ficar como um reino vassalo do Egito. Isso a gente pode ver em 2 Reis 23, 33 a 34. O texto diz o seguinte: porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu a rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Em 605 a.C., 4 anos depois, no terceiro ano do reinado de Joaquim sobre Judá, Nabucodonosor II, rei da Babilônia, infligiu uma derrota sobre Faraó Neco em Carquemes, segundo a palavra profetizada por Jeremias, em Jeremias 46, 2. Com isso, o reino de Judá passou das mãos de Faraó Neco, do Egito, para as mãos do rei da Babilônia. Jeremias 46, 2. A respeito do Egito: contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, o exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Depois de 3 anos debaixo do domínio da Babilônia, o rei Joaquim, contrariando a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, mais uma vez, em Jeremias 27, 8 e 11, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor e tentou se libertar do jugo da Babilônia. Jeremias 27, 8 e 11 diz o seguinte: se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Ou seja, aqui a gente vê claramente que a ordem do Senhor era que Judá se submetesse ao rei Nabucodonosor como castigo pelos seus pecados. Nesse momento, o rei Nabucodonosor, ele mandou um grupo de moabitas, caldeus, que eram os babilônios, sírios e amonitas, que também eram vassalos da Babilônia, para derrotar Judá. Alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto da casa dos nobres do povo, foram levados para lá
como cativos, assim como alguns utensílios da casa de Deus que foram levados a Sinar, terra do Deus deles. Isso a gente pode ver em Daniel 1, 2 e 3. Daniel diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Assim o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Em 597, Nabucodonosor cerca Jerusalém novamente e leva todos os utensílios da casa de Deus. Ele tinha levado apenas alguns antes, e termina de levar toda a nobreza de Jerusalém, deixando a cidade e o templo completamente desabitados e desolados. 9 anos depois, já o rei Zedequias, ele também se rebela contra o domínio de Nabucodonosor, e depois de um cerco de praticamente 2 anos, depois que Jerusalém ficou totalmente escassa de recursos para se manter lutando contra o cerco de Nabucodonosor, eles são conquistados e o templo ele é novamente destruído. Dessa vez as estruturas do templo são totalmente destruídas e o templo é queimado. Isso a gente consegue ver em 2 Reis 24, versos 20 até o capítulo 25, 22. A gente não vai ler tudo, que é um texto bastante grande, mas só para a gente ter o conhecimento sobre o caso. Ele diz assim, capítulo 24, verso 20: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Em 539 a.C., Ciro, que era o rei da Pérsia, ele derrota a Babilônia, cumprindo o que foi predeterminado, tanto por Jeremias quanto por Isaías. Isaías diz isso no capítulo 44, verso 28 a 45, 1. Isaías 44, verso 28 a 45, 1. Que digo de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. A partir desse momento, Ciro manda alguns do povo de Israel que estavam na Babilônia voltarem para reconstruir o templo. A gente vê isso também em Jeremias 29, verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A gente vê a prova dessa reconstrução do templo em Esdras 1, versos de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém.
Como eu falei, não existe um consenso a respeito do momento exato em que esse salmo foi escrito, mas acredita-se fortemente que ele foi escrito ou durante o cativeiro babilônico ou logo após a conquista de Ciro e a volta, né, mais especificamente durante a volta de parte do povo de Israel para Jerusalém. Tá? Como a gente já leu aqui no capítulo, e como provavelmente vocês puderam perceber, esse salmo ele fala sobre a glória futura de Sião, sobre como Deus vai estabelecer e fundar essa cidade. E João Calvino, no seu comentário sobre o texto, ele meio que arremata esse salmo numa breve descrição que ele coloca na sua introdução. Ele diz o seguinte: é impossível expressar em linguagem adequada ao tema a glória com que Cristo embelezou sua igreja com seu advento. Então, a verdadeira religião, que antes estivera encerrada dentro dos tacanhos limites da Judéia, expandiu-se amplamente através do mundo inteiro. Então, Deus, que fora conhecido somente por uma família, começou a ser invocado nas diferentes línguas de todas as nações. Então, o mundo, que fora miseravelmente rasgado em pedaços por inúmeros cultos supersticiosos e errôneos, foi congregado para uma santa unidade da fé. O primeiro verso desse capítulo diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos. A forma gramatical aqui, como esse termo Monte Santo está escrito, faz referência a dois montes. O Monte Sião, que era onde ficava a cidade e a casa do rei Davi, e o Monte Moriá. O Monte Moriá, para quem não lembra, foi o monte em que Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado, e onde tem aquela passagem bem emblemática, em que Isaque pergunta para ele, logo subindo o monte, onde estava o sacrifício que eles iam oferecer. E depois a gente descobre em Hebreus que, apesar da ordem de Deus para imolar o seu filho, Abraão acreditava fielmente que Deus ia prover um cordeiro para ser imolado naquele local. Tá? Jerusalém era o centro da operação divina no Antigo Testamento. Era lá que aconteciam os sacrifícios, as festas religiosas dos judeus. A grande maioria dos profetas pré-exílicos, eles exerceram seu ministério lá. Ali Jesus foi apresentado ao nascer, ele exerceu a maior parte do seu ministério ali, e foi lá também que ele ressuscitou e também ascendeu aos céus e derramou o seu Espírito. Tá? A cidade de Jerusalém era uma cidade muito, muito emblemática, e aquela cidade tinha um significado muito forte para aquele povo, que muitas vezes hoje a gente não entende, porque a gente vive num momento completamente diferente. E é interessante a gente notar também que ali, naquela cidade, os 3 ofícios de Cristo eram praticados por homens, mas representando a Cristo, né? Os sacerdotes exerciam seu ministério ali, porque o templo ficava lá. Os profetas, eles exerciam, pelo menos a grande maioria deles exerceu seu ministério lá, e era lá que ficava o trono do reino de Judá, que era a casa de Davi. Esse verso aqui, ele diz que Deus escolheu os montes de Sião, né? A gente sabe que a nossa salvação é feita através de Cristo e não tem base nenhuma no que a gente faz ou no que a gente pode apresentar para Deus. Dessa mesma forma, esses montes foram escolhidos. Eles não tinham nenhum significado em si. Os povos que habitavam lá não tinham aqueles montes como santos. Isso não veio herdado para eles de povos antigos. Deus simplesmente escolheu aqueles montes e fez deles montes separados para onde fosse exercida a religião verdadeira. O Salmo 132, 13 e 14 diz o seguinte, confirmando essa eleição de Deus desses montes. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Até mesmo a promessa do Messias, ela cita não só os montes, como também a santidade deles. Né? E ali ela está representada como a sede do reino espiritual que haveria de vir com Cristo. Isso a gente consegue ver no Salmo 2, versículo 6, um salmo bem conhecido pela igreja.
Salmo diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Tá? Embora Israel fosse a habitação do seu povo, onde Deus mostrava o seu poder e a sua bênção, e aquele povo era um povo consagrado a Deus, Jerusalém era o seu santuário particular. A gente consegue perceber isso em vários textos. Eu não vou abrir aqui mais além do que a gente já viu, porque acho que já ficou claro que todo o povo de Israel era separado para Deus de certa forma, mas Jerusalém ele era especial para Deus. E daqui a pouco a gente vai ver por quê. E embora Israel, o reino do norte, especificamente falando, tivesse se apartado de Deus, até mais do que Judá, em alguns momentos, com o reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido e Jeroboão, rei do norte, para evitar que o resto do povo quisesse voltar a se unir ao povo de Judá, ao reino de Judá, ele estabeleceu um local de culto em Samaria, desrespeitando a ordem do Senhor e fazendo com que aquele povo se misturasse com a adoração de outros povos. Então aquilo trouxe trouxe um pecado a mais para aquele povo e fez com que o povo se apartasse ainda mais de Deus. E apesar disso, Deus não escolheu Jerusalém por questões políticas, por causa da separação dos reinos. Deus escolheu aquele local ali como o local do seu culto, por uma questão espiritual. O verso 2, ele dá sequência ao que é dito no verso 1, dizendo o seguinte: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Como a gente citou anteriormente, Jerusalém era o local de culto. Lá estava a presença física de Deus, como apareceu em alguns momentos, como a gente vê, esse texto a gente vai abrir depois, em 2 Crônicas, quando o templo é construído por Salomão. Ali, a religião pura e o culto genuíno, também como a doutrina da piedade, eles foram fundados, não em qualquer outro lugar, mas em Jerusalém. Aquele lugar era o lugar do povo de Deus se reunir e adorar o seu Deus. O Salmo 78, versículos 67 e 68, diz o seguinte: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, mais especificamente, que ele amava. Após Deus Deus dar ordens em relação ao culto e proibiu o culto aos ídolos da terra de Canaã, quando o povo chegasse lá, em Deuteronômio 12, Deus diz que haverá um lugar especial para a sua adoração. Deuteronômio 12, os versos de 1 a 5 dizem isso. Eu vou ler só os versos 4 e 5. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher em todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Como eu comentei, o 2 Coríntios 5,14 descreve o fim da construção do templo por Salomão e descreve também a oração que foi feita por Salomão naquele lugar. 2 Coríntios 5, verso 14, até o capítulo 6, versículo 6. De maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aí a gente vê a presença física de Deus. A continuação, capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar da tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Tá? E aqui na sequência a gente vê a oração
que Salomão faz a Deus por aquele lugar. É um momento, vamos dizer assim, de consagração do templo. A gente consegue ver a partir dos versículos, eu não vou ler aqui, eu vou só citar, tá? Os versículos 24 e 25 desse mesmo capítulo. Ele ora para que o povo, quando ferido e abatido pelo inimigo, se chegue àquela casa e ali Deus ouça a oração deles. E ele segue o mesmo raciocínio nos versículos 26 e 27, para falar sobre a falta de chuva, que ele era um país extremamente agrícola, e eles precisavam da chuva para se manter, para ter o seu sustento. Os versos 28 a 31, ele fala sobre a fome na terra, para que a oração daquele povo fosse ouvida quando eles se achegassem a Deus em arrependimento ali. A oração do estrangeiro, que era de certa forma marginalizado naquela sociedade por não ser da descendência física de Abraão. Por justiça na guerra, nos versos 34 e 35, e pelo cativeiro, quando o povo estivesse em cativeiro, orasse para Deus voltado para o templo de Jerusalém, e assim Deus ouvisse a oração do seu povo. Em 2 Coríntios 7, versos 12 e 18, Deus confirma seu favor especial e suas bênçãos sobre o templo, respondendo a essa oração que Salomão faz. 2 Coríntios 7, 12 e 18. Perdão, Crônicas. Desculpa. 7, 12 e 18. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine em Israel. Então aqui a gente vê claramente, depois do estabelecimento da casa de Deus, a oração feita por Salomão, para que ele abençoasse aquela casa, para que aquele lugar fosse, como Deus havia dito anteriormente, fosse um lugar especial na busca e na adoração por Deus. E aqui Deus faz uma confirmação dessa oração e da sua promessa e da sua ordem, dizendo que aquele lugar seria um lugar especial e que ali Deus colocaria a sua bênção e o seu favor especial sobre o seu povo. É interessante o que o verso diz. Ele diz o seguinte: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E é interessante a gente perceber que, embora Deus ame os lares que servem a Deus, embora Ele ame todos os meios de salvação, todos os meios de graça praticados pelos crentes individualmente em suas casas, leituras bíblicas, devocionais, embora Ele ame tudo isso e ame os lares que o servem e abençoe essas casas, Deus tem um amor especial por Sião, que é onde o povo se congrega para adorar Ele. Deus instituiu o culto para que ali Deus colocasse a sua bênção e dispensasse o seu favor e a sua graça de maneira especial. E aqui a gente vê a importância que tem aquela cidade. A gente sabe que o povo de Israel, embora muitas vezes caísse em pecado, em pecados terríveis, eles eram um povo estudioso da palavra. As crianças aprendiam a ler, lendo as leis que foram colocadas por Moisés, o Pentateuco. E aquele era um povo que lia, que estudava a palavra de Deus. Mas Deus aqui, Ele fala que os exercícios de graça dentro dos lares, os exercícios individuais de culto a Deus, vamos dizer assim, não eram o suficiente. Deus exigia do seu povo que, no caso nos sábados, fosse à casa do Senhor, adorasse a Deus, porque aquele era um local especial, aquele era um local onde Deus abençoava de forma especial o seu povo. Ali aconteciam os sacrifícios que apontavam para Cristo e para a salvação que seria alcançada por eles. Então a gente vê que
Deus não deixa de lado e não deixa de dar importância aos nossos exercícios individuais de desenvolvimento da nossa salvação. Mas o culto, a casa de Deus, é um local especial onde Deus dispensa a sua bênção. E apesar dos crentes serem convertidos individualmente, né, e não em grupos, vamos dizer assim, o crente ele não é chamado para viver a sua vida espiritual individualmente. Ele é chamado para viver em comunidade, viver com o corpo de Cristo, ter comunhão com Deus na sua casa e ter comunhão com o seu povo. E é por isso que a igreja é chamada de corpo, né? Ela, por mais que as igrejas hoje estejam espalhadas em pequenas igrejas locais, nós todos somos um corpo, funcionando corretamente, principalmente quando estamos aqui na casa de Deus prestando culto a Ele. O motivo do amor especial de Deus por Jerusalém fica claro nesse texto por uso de uma sinédoque dupla. Eu não sabia o que era uma sinédoque, né? Graças a João Calvino eu descobri o que é. É uma figura de linguagem similar à metonímia, né? Ela usa o todo pela parte, né? E aqui a gente vê isso quando ele fala de Sião no lugar de Jerusalém e fala das portas ao invés de todo o complexo. Ele não está querendo dizer especificamente as portas de Sião. O entendimento correto disso é dizer que Deus ama a sua casa, ama a Jerusalém, mais especificamente o templo, mais do que todas as habitações de Jacó. Charles Spurgeon faz um comentário interessante sobre esse versículo, e ele diz o seguinte: essa constatação deveria levar todo crente a identificar-se com a igreja de Deus, onde o Senhor revela mais o seu amor. Ali, todo crente deveria encontrar o maior prazer. As nossas habitações nos são muito queridas, mas não devemos preferir elas às assembleias dos santos. Hebreus 10, 25, confirma essa necessidade do povo de Deus de estar junto, estar em comunhão no culto a Deus, dizendo o seguinte: Hebreus 10, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tá? Aqui a gente vê essa importância do culto e da congregação estar unida e junta no serviço a Deus. A gente precisa abraçar essa verdade, entender essa verdade e amar o culto, amar o dia de domingo, amar a pregação, os cânticos que a gente canta aqui na igreja, porque isso tem um peso maior para Deus do que os nossos exercícios individuais de piedade. O Salmo 84, ele diz o seguinte, e acredito que todos nós precisamos pensar como salmista. Esse é um salmo muito bonito que fala justamente sobre isso, sobre o amor do salmista pela casa de Deus. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O verso 10: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, permanecer nas tendas da perversidade. A gente precisa, se Deus ama a sua casa mais do que as nossas habitações, a gente precisa ter esse amor pela casa de Deus também. Muito mais, porque aqui é onde Deus fala diretamente com o seu povo. Aqui Ele abençoa, instrui e dá sabedoria através da pregação da sua palavra. O verso 3 diz o seguinte: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Se a gente for parar para analisar o contexto, essa frase pode parecer um pouco desconexa, embora tenha conexão total aqui dentro do Salmo, ela pode parecer um pouco desconexa com o contexto que aquele povo vivia, seja no cativeiro ou na sua volta para Jerusalém. É um pouco confuso você pensar que gloriosas coisas se tem dito da igreja. A igreja, o templo de Deus estava totalmente destruído, Jerusalém estava desolada, só haviam pessoas pobres e que não tinham condições nenhumas de manter a economia daquele lugar funcionando. A cidade estava totalmente desolada, destruída, e o verso 3 diz: gloriosas coisas se tem dito de ti.
Como é que a gente pode encaixar esse versículo no contexto histórico em que ele está inserido? Antes da gente entender isso, eu queria que a gente abrisse alguns textos para entender por que o povo de Deus foi levado cativo. Eu tentei procurar algum pecado específico, mas eu acabei descobrindo que não foi um pecado específico que levou o povo de Deus ao cativeiro. Foi uma lista gigantesca de pecados. Eu não trouxe todos aqui, até porque senão ia ficar grande demais, mas a gente pode ver em 2 Crônicas 36, 15 a 17, que o povo zombava dos profetas e desprezava as palavras de Deus. 2 Crônicas 36, 15 a 17. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. E aí o verso 17 ele faz esse link com o cativeiro. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Jeremias 2, 11 a 13. Fala do abandono que aquele povo praticou contra Deus e da sua idolatria. A gente vai ler os versos 11 a 13 e depois o 27. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Verso 27. Que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Aqui a gente vê claramente o disparate que foi essa atitude do povo de Deus, né? Os outros povos tinham seus falsos deuses, adoravam a eles, eram fervorosos, eram fiéis a esses deuses, mas Israel, que tinha um Deus verdadeiro, que os abençoava, que os defendia nas suas guerras, a esse Deus verdadeiro o povo de Israel abandonava. Jeremias 5, versos 1 e 2. Aqui Jeremias fala contra os praticantes da injustiça e homens que juram falso. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se acheis alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Versos 7 a 9. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como essa? Que a gente vê que, especialmente nos versículos 1 e 2, que o povo abandonou a Deus completamente em sua totalidade, né? Ele diz aqui que não acha ninguém que pratique a justiça ou a piedade. Os versos 26 e 28 do mesmo capítulo, eles dão sequência nisso. Dessa vez falando sobre, acusando os israelitas de serem perversos, fraudulentos e opressores dos necessitados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cicílio e revolta-te na cinza, pranteia como por filho único. Perdão, estou no capítulo 6. Capítulo 5, agora, versos 26 a 28. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como
cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engodaram, tornaram-se nédios e ultrapassaram até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Ou seja, além de tudo isso, eles ainda oprimiam o próprio povo, especialmente aqueles que eram mais necessitados. Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, a gente vê que até os líderes daquele povo estavam distantes de Deus e estavam praticando injustiças. Capítulo 7, versos 29 a 31. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem passou pela minha mente. Ou seja, o povo de Deus estava tão distante que eles estavam queimando os próprios filhos a outros deuses. Jeremias agora 17, versos 21 a 23. A gente está vendo essa lista extensa, eu não trouxe nem metade, né? Tem muitos outros textos que falam da podridão espiritual daquele povo, como aquele povo tinha se distanciado e abandonado o seu Deus. Versos 21 a 23. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduçais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. O verso 27. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E por último, capítulo 22, versos de 1 a 3. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, e anunciai ali esta palavra, e disse, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. A gente consegue ver aqui a vasta extensão e a quantidade diferente de pecados que aquele povo cometia. A gente vê que eram pecados grotescos que, como ele diz aqui em alguns dos versos, agora eu não lembro qual, eles eram mais imorais do que os povos pagãos. E todas as classes sociais dentro de Israel estavam totalmente perdidas e desviadas do Senhor. E agora a gente vai ver alguns versículos que dizem o que os ímpios pensavam a respeito de Jerusalém. Salmo 44, 13 e 14. Primeiro a gente viu o que Deus tinha a dizer para o seu povo e a respeito do seu povo. E agora a gente vai ver o que os outros povos, que deveriam ser iluminados pela luz de Jerusalém, o que eles pensavam a respeito do povo de Deus. Salmo 44, 13 e 14. Tu nos fazes ao pobre dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. Ou seja, o povo de Deus era escárnio, era motivo de zombaria entre os seus vizinhos. Salmo 79, versículo 4. Mais uma vez, confirmando que o povo de Deus era motivo de escárnio e de zombaria. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos e escárnio e zombaria dos que nos rodeiam.
Salmo 80, verso 6. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Jeremias 24, versículo 9. Deus faz do seu povo objeto de espanto, calamidade, escárnio e maldição. 24, verso 9. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Capítulo 29, versos 18b a 19. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde estiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Jeremias 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Ezequiel, capítulo 5, versos 14 e 15, para finalizar esse trecho. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim, serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. A gente teve um breve, e acreditem, foi breve, uma breve visão sobre qual que era a situação espiritual de Judá naquele momento. Era um povo que estava completamente afastado de Deus, um povo que tinha abandonado a obediência à lei, tinha abandonado até mesmo o culto a Deus, profanava o sábado, oprimia os pobres. Era um povo completamente desgarrado da comunhão com Deus. E era um motivo até de zombaria para os povos vizinhos e povos inimigos. Mas o verso diz, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Apesar de tudo isso que a gente viu aqui, e muitos outros textos que confirmam e mostram como é que aquele povo era um povo desobediente, de dura cerviz, Deus diz coisas gloriosas a respeito da sua cidade. Abram aí Apocalipse 21, versos de 1 a 4. Eu queria pedir desculpa aí para os irmãos pela quantidade de textos que a gente está abrindo, mas acho que nada melhor do que a própria palavra de Deus para expressar as verdades que ela mesma diz. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versos 9 a 14 do mesmo capítulo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes
os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versos 22 a 24. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Capítulo 2, versos 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Isaías 60, versos 15 a 21. Isaías 60, 15 a 21. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Amarás o leite das nações e te alimentarás do peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Agora Isaías 62, versos de 1 a 5 e depois 11 a 12. Versos de 1 a 5. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás como uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Versos 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos a um povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade no deserto. A descrição do contexto que aquele povo vivia era terrível, tanto física quanto espiritualmente. Era um povo desobediente, um povo afastado de Deus, um povo idólatra, um povo imoral, que merecia a ira de Deus, foi castigado por isso, foi castigado várias vezes por isso. Inclusive, como a gente viu na introdução, Deus vai aumentando o rigor do seu castigo sobre aquele povo. E aqui era um povo que era objeto de escárnio e de zombaria dos seus vizinhos. Os povos da terra, os povos que adoravam outros deuses, os povos imorais faziam zombaria de Israel. E aqui a gente vê textos em que Deus, concordando com o versículo 3, diz gloriosas coisas a respeito de Jerusalém. Como é que a gente consegue conceber essa mudança de paradigma, essa mudança de discurso vinda do próprio Deus? A gente pode responder essa pergunta em alguns textos. Isaías 4, 2 a 4.
O Deus que tinha desabitado, desolado e destruído aquela terra, agora passa a chamá-la de gloriosa, bela, justa, perfeita. E a gente vai ver o porquê. Versos 2 a 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 41, 14 e 15. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Jeremias 30, 21 e 22. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Jeremias 33, 14 a 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará tranquilamente, seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Versos 23 a 26. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Agora o capítulo 23, versos 5 e 6 de Jeremias também. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. É através de Cristo que Deus pode olhar para o seu povo, um povo pecador, um povo imoral, um povo que odeia a seu Deus, por incrível que pareça, um povo que se desvia dos seus mandamentos, das suas palavras, um povo que é objeto de escárnio e de zombaria de outros povos. Através de Cristo que Deus pode olhar para esse povo e dizer gloriosas coisas a respeito dele, como a gente viu. João Calvino diz o seguinte: bela e gloriosa em santidade aos olhos de Deus e dos anjos ela era, não obstante desprezível aos olhos do mundo. Oséias, capítulo 3, versos 1 e 2, vocês não precisam abrir, esse trecho fala de quando Oséias vai buscar a sua esposa no mercado de escravos, e acho que esse trecho ele representa muito bem o que esse versículo aqui no Salmo 87 quer dizer, e expressa muito bem a nossa realidade. Ele vai lá, vê a sua esposa completamente nua, desgastada, velha, ninguém queria comprar aquela escrava, era uma escrava desprezível, provavelmente a pior de todos os que estavam ali.
Ele olha para ela com olhos de amor. Ele a compra, leva para sua casa, a santifica, a purifica, trata ela com amor. É assim que Deus trata o seu povo. Por maiores que sejam os nossos pecados, por maior que seja o nosso abandono, a nossa distância de Deus, Deus ainda pode dizer de nós coisas gloriosas, ainda pode nos chamar de belos, de santos, de perfeitos, de justos, porque Cristo cobre as nossas manchas, as nossas falhas e as nossas imperfeições. É Cristo que nos reveste e nos purifica. Todos os nossos pecados, todos os pecados da igreja, tanto individualmente como em comunidade, são cobertos pelo manto de justiça de Cristo. A igreja de Deus ela não é gloriosa pelos seus membros, por pessoas notáveis que tenham feito parte da igreja. A igreja ela não é bela e não é gloriosa pelo que a gente produz nesse mundo. Como Joseph Piper fala, pregando sobre esse texto, a igreja é gloriosa porque ela é a instituição designada por Deus para congregar e aperfeiçoar os seus eleitos. É aqui que Deus une o seu povo, dá a ele comunhão, e é aqui que ele nos aperfeiçoa, nos justifica e nos purifica. Pulando para o verso 4, o Salmo diz o seguinte: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. A partir do verso 4, Deus diz outras coisas gloriosas a respeito de Jerusalém, a respeito de Sião. E aqui a gente vai entender um pouco o que isso significa. Aqui ele fala de nações estrangeiras, povos que eram inimigos de Deus. A gente tem o Egito, né, que é chamado aqui de Raabe, isso é um termo comum usado para designar o Egito no Antigo Testamento. A Babilônia, que tinha acabado de levar o povo em cativeiro e os oprimia com muito rigor e com muita dureza. Filístia, Tiro e Etiópia. Embora o povo de Deus estivesse acostumado a ver pessoas estrangeiras fazendo parte do seu povo, e inclusive algumas pessoas que tiveram destaque, né, como a gente pode citar, a própria Raabe, Ruth ou Naamã, que fizeram parte do povo de Deus e tiveram até alguma notoriedade entre o povo. Aqui esse verso fala de nações inteiras se convertendo a Deus. Povos inimigos que viriam a ser compatriotas dos israelitas espiritualmente. Seriam descendentes de Abraão, não pela carne, mas pela fé. Todas essas nações em algum momento tentaram destruir, e algumas até obtiveram êxito em destruir o povo de Deus, fazendo-os cativos, oprimir o povo de Deus. Porém aqui o salmista ele fala que os esforços dessas nações em conquistar Israel vão ser vãos. E ele inclusive inverte essa lógica, digamos assim. Ele diz que Israel é que vai conquistar essas nações, não por meio da guerra, não por meio de batalhas, por meio de poder, de forças, mas pela pregação do Evangelho. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 15, 21 a 28. Esse texto é muito interessante. Ele traz um pouco dessa verdade, embora que de forma um pouco diferente. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã.
Aqui a gente vê uma demonstração de fé incrível dessa mulher cananeia e o entendimento dela que a palavra, o povo, a palavra, os sacrifícios, os profetas, os oráculos do Senhor eram para o povo de Israel, mas ela percebia também que as migalhas caíam da mesa e os cachorrinhos podiam comer dela. Essa é uma verdade muito forte, muito bonita, mas o que o Salmo está dizendo é muito mais do que isso. Aqui nesse Salmo, Deus promete que os povos pagãos não vão ser mais os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa. Esses cachorrinhos vão ser elevados ao status de irmãos dos israelitas, vão se sentar na mesa com eles e vão comer não as migalhas, mas a refeição, o prato principal. Eles vão ser elevados a um status diferente que eles não estavam acostumados. Eles vão desfrutar da mesma condição, dos mesmos benefícios e da mesma herança que aquele povo desfrutava. A paz vai reinar entre as nações. Não uma paz imposta por meio da guerra ou pela força, mas pela harmonia e pela comunhão que passaria a existir, porque aqueles povos que eram inimigos de Israel passariam a ser irmãos deles. Eles viveriam em comunhão, eles seriam irmãos, filhos de um mesmo Pai Celestial que é Deus, e de uma mesma mãe, que é a Igreja. Esse versículo também tem um termo interessante, ele diz, farei menção. Isso é uma introdução formal a um pronunciamento divino, que usa a ideia de livro dos vivos. A gente pode ver isso no Salmo 69, 28. Salmo 69, 28 diz o seguinte: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aqui no Salmo 87, no versículo 4 especificamente, é como se Deus estivesse incluindo o nome daqueles povos dentro do livro dos vivos, dentro do seu pacto, dentro da aliança que ele tinha com o seu povo. Essa aliança ia se expandir, não ia mais ficar, como Calvino disse, restrita naquela tacanha e pequena região de Israel, ela ia se espalhar pelo mundo. Outro termo interessante que ele usa aqui nesse salmo, dentre os que me conhecem. Aqui Deus não está falando de um conhecimento puro e simples, até porque aqueles povos já tinham. A gente vê quando os espias invadem as muralhas de Jericó e conversam com Raabe, ela diz que aquele povo temia e quase desfaleciam de medo por saber que Israel se aproximava os hebreus se aproximavam dos seus portões. Deus, de certa forma, fez com que o seu nome fosse espalhado através do medo, porque aqueles povos eram distantes de Deus, odiavam a Deus e odiavam o seu povo. E através de muitas guerras e muitas conquistas, Deus fez o seu nome famoso naquela região, e o nome de Deus era reconhecido e temido por praticamente todas as nações. Mas aqui, quando ele diz conhecem, é um conhecimento diferente. É um conhecimento até superior ao que Jó tinha. Lá em Jó 42:5, não precisam abrir, ele diz, eu te conhecia só de ouvir. É lógico que a gente percebe, pelo próprio livro de Jó, que ele tinha um conhecimento muito profundo de Deus, muito mais profundo do que aquelas nações provavelmente tinham à época. Mas mesmo assim, esse conhecimento que é descrito aqui é muito mais profundo do que esse conhecimento. É o conhecimento que Jó passou a ter depois das suas privações, quando ele diz, agora os meus olhos te veem. E é assim que essas nações veriam a Deus, com olhos diferentes, iam conhecer a Deus de forma íntima. Abram, por favor, Isaías 19, 18 a 25. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa da opressão.
por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Jeremias 31, 34. Olha que interessante esse versículo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui ele está falando especificamente de Israel, mas a gente percebe que o termo que ele usa aqui, como conhecer, é um conhecimento profundo, uma intimidade com Deus, é um conhecimento que vem através da comunhão, da adoração, um conhecimento que um crente experiente tem, de conviver com Deus, de ler a sua palavra, de aprender através das pregações, através do seu ensino, e é um conhecer que muda a vida dessa pessoa, que é demonstrado na prática através da piedade e da obediência à lei. É assim que essas nações vão conhecer a Deus. É isso que ele quer dizer quando ele diz no verso 4: dentre os que me conhecem. Não é um conhecimento puro e simples, um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que desce para o coração e é bombeado para todo o povo. Eles não mais vão temer a Deus como antes temiam, como um Deus de um outro povo, um Deus poderoso que pode derrotar a sua nação. Mas eles vão temer a Deus com um temor santo, um temor justo e uma reverência piedosa, não mais esperando de Deus a sua ira e o seu castigo, mas esperando o seu favor e a sua misericórdia. Esse verso tem outro termo interessante também, quando ele diz: lá nasceram. Em João 3, os versos de 1 a 8, é a narrativa de quando Nicodemos procura a Jesus Cristo para entender como ele poderia ser salvo. E é interessante como um estudioso da lei, ele não entendeu nada do que Cristo estava falando naquele momento. Respondeu Jesus, verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quando ele fala aqui, lá nasceram, ele não está falando de um nascimento carnal, um nascimento físico. Eram povos, alguns deles até com uma distância considerável de Israel. Aqui ele está falando do segundo nascimento. Lá nasceram, quer dizer, esses povos pagãos que odiavam a Deus, agora eles têm o seu novo nascimento em Jerusalém, na igreja de Cristo. Gálatas 4, 21 a 31, fala um pouco mais sobre isso. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Olha a linguagem que ele usa. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto,
porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui Paulo está falando a respeito dos Gálatas que queriam voltar para os rudimentos antigos, que queriam obedecer a lei a fim de alcançar a salvação. Ele fala que nisso está a escravidão. E compara a situação de Sarai e Agar, ou Sara, né? E diz que os nascidos de novo, os nascidos na Nova Jerusalém, aqueles que se arrependem dos seus pecados, que se voltam para Deus, aqueles que são chamados segundo o nome de Deus, através de Cristo, eles são os nascidos da livre, eles são os habitantes e os filhos da Nova Jerusalém. Aqui a gente vê claramente uma verdade interessante. Jerusalém é a mãe dos eleitos. Aqueles povos, por mais que tivessem seus nascimentos em outros lugares, eles eram considerados filhos de Jerusalém, porque procediam dela, eram convertidos através dela. Ou melhor, seriam convertidos através dela. Calvino diz o seguinte: se você tem a Deus como seu pai, você deve ter a igreja como sua mãe. A cidade de Jerusalém, ela estava naquele momento totalmente desolada e inabitada, mas ela seria povoada por multidões vindas de todas as partes do mundo. Isaías 54, versos 1 a 3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças. Alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem até cidades assoladas. Aqui a gente vê que os limites de Israel eles seriam amplamente expandidos para todos os lados. E aqui ele não está falando da Israel física, ele está falando da Israel espiritual. O Evangelho de Cristo ele não ficaria restrito mais a Israel, ele seria espalhado por todo o mundo. Isaías 60, versos 1 a 4. Dispõe-te e resplandece, porque vem a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Que a gente vê claramente que povos que não faziam parte da aliança de Deus com Israel fariam fila e de certa forma implorariam para ter o seu nome contado com os de Israel. Eles colocariam Jacó como seu nome próprio e por sobrenome o nome de Israel. Isaías 66, 8 a 12. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pois de acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe vissem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor.
Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que segureis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Aqui a gente vê que de súbito, de uma forma, num estalo, o povo de Deus seria multiplicado. Efésios 2, 19. Confirmando o que esse verso fala a respeito das nações pagãs. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. A gente vê muito claramente que o povo de Deus seria expandido, nações inimigas de Deus seriam convertidas e povos que não conheciam a Deus passarão a fazer parte do povo, serão considerados irmãos dos israelitas. É interessante que muitos crentes, de diversas formas, tentam contribuir para que o mundo melhore, para que as consequências do pecado sejam diminuídas. E isso não é errado, a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso através de, diversas formas, nos envolvendo com política, fazendo ajuda aos necessitados, aos pobres, ampliando a nossa influência sobre a cultura no mundo, para que as consequências do pecado sejam diminuídas. A gente pode imprimir no mundo as nossas visões políticas, sociais e econômicas, que derivam da palavra de Deus. Mas o mundo só vai ser convertido de uma forma, e através da pregação do Evangelho. Nada que a gente faça fora isso vai trazer paz para o mundo, vai fazer com que essa profecia se cumpra. É a pregação do Evangelho, é a instrumentalidade da Igreja de Cristo, que vai fazer com que perdidos sejam convertidos, com que inimigos de Deus sejam considerados seus filhos, como nós fomos. O Catecismo de Fé de Westminster, no capítulo 25, na seção 2, diz o seguinte: a Igreja visível, a qual também é católica, universal, sob o Evangelho, não confinada a uma nação, como outrora sob a lei, como a gente está vendo, consiste de todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a genuína religião, juntamente com seus filhos, e ao reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Uma última coisa que eu queria citar a respeito desse versículo, eu fiquei um pouco intrigado com os nomes específicos das nações que são citadas aqui. Ele fala do Egito, da Babilônia, Tiro, de Filístia, da Etiópia, e eu tentei buscar alguma relação entre essas nações, algo que elas tivessem em comum, ou que pudesse fazer com que Deus citasse essas nações e não outras, como muitas outras que a gente vê na Bíblia, como os Amalequitas, os Edomitas, os Amonitas. Todas essas nações também foram inimigas de Deus, também também infligiram derrotas sobre o povo de Deus. Mas o que faz com que sejam essas aqui as citadas e não outras? Eu confesso que eu gastei um tempo, tentando entender isso, e eu acredito que a palavra de Deus, nada do que está escrito nela é à toa. E aqui eu vou falar por mim, tá? Eu não encontrei nenhum respaldo disso em nenhum dos comentários que eu li. Tentei me cercar de alguns comentários para que eu pudesse trazer o máximo de verdade possível, mas eu não encontrei isso em lugar nenhum. Eu cheguei a conversar com um pastor da igreja e ver o que ele achava do que eu encontrei de interessante a respeito delas, e ele disse que faz sentido. Então, por isso eu resolvi trazer, mas trazendo esse ressalvo. Eu não encontrei isso em nenhum outro comentário, então eu fiquei um pouco pé atrás de trazer isso. Mas o que eu notei foi o seguinte: se a gente olhar para as regiões, para a região geográfica em que cada uma dessas nações estão posicionadas ali naquele período, a gente vai ver uma coisa interessante. Egito, que é Raabe, ela ficava a sudoeste
de Israel. Eu não sei se os irmãos têm uma noção muito boa de geografia, eu também não tinha, tive que pesquisar bastante para conseguir fazer esse encaixe, mas mais ou menos Israel está aqui, né? E aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, se eu não me engano, e aqui um pouco abaixo, a sudoeste, está o Egito. A Babilônia, segundo citado, antes de dominar toda aquela região e estar presente em todo aquele Oriente Médio, e a sua base, a sua capital, inclusive, ficava onde hoje é o Iraque, um pouco a leste de Israel. A Filístia, ela fazia fronteira diretamente com Israel, posicionada a oeste, sendo banhada pelo Mar Mediterrâneo. Tiro ficava ao norte de Israel, onde hoje é o Líbano. E Etiópia, ou Cush, estava um pouco mais distante, né, separada ali pela Arábia, principalmente o deserto, mas ficava ao sul, pegando ali onde hoje é o Omã e Iêmen, ainda no Oriente Médio, e com a divisão do mar ficava a própria Etiópia, que ainda é Etiópia hoje, ali um pouco mais ao sul, né, de Israel. Eu não sei se essa foi a intenção do autor, mas se a gente olha para essas regiões geograficamente, a gente vê que todas elas estão circundando o povo de Israel. Eu imaginei eu imaginei assim, o povo ouvindo essa palavra, ouvindo esse cântico, e com o conhecimento que eles provavelmente tinham da geografia naquela época, dá para concluir que um israelita saindo de Israel para qualquer direção que ele fosse e para qualquer lugar habitado, ele encontraria nações que futuramente seriam convertidas por Deus, meio que tentando mostrar o Evangelho de Deus. Ele vai ser espalhado por todas as partes e por todas as direções do mundo. Não há um lugar para onde você possa ir em que a palavra não seja pregada, em que não haja convertidos, em que não se encontrem irmãos de Israel. E eu achei isso muito interessante, porque meio que dá um sentido um pouco mais profundo ao que ele fala e aos nomes específicos que eles citam aqui nesse verso. Então o entendimento é justamente esse: aqueles povos inimigos de Deus seriam conquistados por Israel através da pregação da palavra, eles se converteriam a Deus, e não importa para onde o israelita fosse, ele encontraria crentes convertidos ao seu Deus. O verso 5, ele continua dizendo: e com respeito de Sião, a Sião se dirá: este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Aqui o termo nascer, ele mais uma vez se refere ao nascimento espiritual, pelo qual nós também fomos admitidos à igreja, não só aqueles povos. E Calvino diz o seguinte a respeito desse texto, desse versículo: a condição sobre a qual Cristo desposa os fiéis para que lhe pertençam é esta, que pertençam a seu próprio povo e à casa de seus próprios pais, e que, sendo transformados em novas criaturas e nascidos segunda vez de semente incorruptível, comecem a ser filhos de Deus, tanto quanto da igreja. Tanto Calvino quanto Spurgeon, eles concordam que esses termos, este e aquele, que parece um pouco jogado na nossa tradução, eles no original dão a ideia de que estão apontando para homens notáveis, não qualquer um, esse ou aquele. Está falando de homens que têm notoriedade no mundo, notoriedade dentro da igreja, querendo dizer o seguinte: essas nações que seriam conquistadas pelo Evangelho de Cristo, elas não só seriam parte comum do povo de Deus, não seriam pessoas quaisquer dentro da igreja, de lá também sairiam homens notáveis, homens piedosos, homens que poderiam ser apontados dentro de uma multidão. E embora todo crente regenerado, todo escolhido por Deus, ele seja de certa forma uma pessoa notável, aqui ele justamente traz esse significado diferente. São pessoas que vão se destacar dentro do povo de Deus. Não vão ser só cristãos comuns, mas serão cristãos que terão notoriedade e que vão contribuir de forma singular e de forma poderosa para o avanço do reino de Deus. A gente pode citar vários aqui como exemplo, né? O próprio apóstolo Paulo, que veio de Tarso, onde hoje é a Turquia, Agostinho, Lutero, Calvino, John Knox, Jonathan Edwards,
Richard Baxter, William Ames, John Owen, Abraham Kuyper, Charles Spurgeon, todos esses estão incluídos aqui nessa promessa. São povos de regiões distintas, não vieram de Israel, não tiveram seu nascimento físico, mas tiveram seu nascimento espiritual de Israel, e são descendentes de Abraão pela fé e não pela carne. Spurgeon diz o seguinte a respeito desse versículo: a igreja tem nomes ilustres de profetas, apóstolos, mártires, reformadores, missionários e semelhantes, que mantêm igualdade com os maiores nomes honrados pelo mundo. Aliás, não só tem o mesmo nível, mas em muitos aspectos os superam imensamente. Seu não tem razão para envergonhar-se dos seus filhos, nem os seus filhos dela. E a sequência do verso diz: e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O povo de Deus viu a sede da sua nação ser destruída, ser desolada, ser motivo de escárnio. A cidade de Jerusalém estava completamente em ruínas. Mas aqui ele diz: o próprio Altíssimo a estabelecerá. A gente sabe que diversos impérios ao longo da história, eles foram fundados por homens, e por mais que tenham gozado de certa fama, de certa notoriedade, de certo poder durante um tempo, todos eles eventualmente foram destruídos e hoje só fazem parte da história. A gente pode citar alguns, como o próprio Império Babilônico, que levou Israel cativo, durou 87 anos, o Império Médio-Persa de Ciro durou 220, o Macedônico 640 anos, o Romano durou 503 e o Otomano, o Turco-Otomano, durou 623. Alguns aqui só para a gente citar e ter alguns dos impérios mais famosos e mais conhecidos por hoje em dia na nossa história. Mas todos esses grandes impérios, eles foram fundados por homens. Eles não tinham a sua base na religião verdadeira, eles não tinham a sua base no ministério da palavra de Deus. Eram impérios que não amavam a Deus, eram impérios distantes de Deus, eram impérios mundanos, basicamente. Eles não possuíam, como nós possuímos, um defensor eterno e todo-poderoso. E Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela é exatamente o contrário. É um povo fraco, um povo destituído de capacidade em si mesmo. A própria Bíblia diz que Deus escolheu os fracos deste mundo para envergonhar as coisas fortes deste mundo. Mas aqui esse verso diz que a estabilidade, o caráter duradouro de Sião, ele expressa essa estabilidade, o caráter duradouro de Sião, ao dizer que o próprio Altíssimo vai estabelecer. Fica muito claro que não só aquela cidade seria restabelecida fisicamente, mas espiritualmente. Ela seria reedificada, ela seria construída, ela se expandiria por todas as regiões do mundo. Seria um império forte, poderoso e que jamais seria abalado, como a gente vê até hoje. Por mais que os nossos irmãos da antiguidade tenham passado por muitas dificuldades, tenham sido perseguidos e tenham sido mortos, muitos deles, a igreja segue firme e gloriosa através dos tempos e vai continuar assim até o fim dos dias, até mesmo quando o céu e a terra caírem em ruínas e quando os fundamentos da terra forem abalados. Essa é a promessa que está aqui. O próprio Altíssimo vai estabelecer a igreja, é o próprio Altíssimo que governa, que conduz e que protege a igreja. E é por isso que ele aqui faz essa promessa para aquele povo que se via destruído, se via abalado, não via esperança ao seu redor, olhava para um lado, via destruição, olhava para o outro, via uma terra totalmente arrasada. Mas aqui ele fala que eles não devem manter os seus olhos nas coisas desse mundo e nas circunstâncias terrenas, porque Deus é quem estabelece a igreja, é Deus que a conduz, é Deus que a protege, e ela vai permanecer gloriosa e firme até o fim dos tempos. O versículo 6 diz o seguinte: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Como a gente viu no verso anterior, muitos homens notáveis, de grande fama, muitos homens importantes na história, não só do mundo, mas principalmente da nossa igreja, vão ter lá o seu segundo nascimento, na Nova Jerusalém. Homens que, por mais que sejam de nações diferentes de Israel, nações consideradas naquela época pagãs, seriam motivo de orgulho, até para aqueles próprios israelitas, que os consideravam imundos e indignos.
Eles vão ter orgulho de dizer: esses homens são nossos irmãos em Cristo, esses homens fazem parte da nossa família. Mas aqui esse verso, ele não fala mais desses homens notáveis, mas ele fala do homem mais notável que já habitou a terra, que é o motivo pelo qual todos esses homens não só nasceram de novo, não só tiveram o seu nome escrito no livro da vida, mas através desse homem notável, todos aqueles homens foram feitos notáveis. E aqui ele está falando de Cristo, o motivo pelo qual a igreja de Jerusalém será estabelecida e bendita por Deus para todo sempre. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está fundada, e é por isso que é o próprio Deus que vai estabelecer. Abram aí em Mateus 16, 13 e 18. Perdão, 13 a 18. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E o verso 18 ele traz uma confirmação muito forte do que o versículo 6 aqui de Salmo 87 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, que é a rocha, esse conhecimento de que Cristo é o Filho de Deus, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui fica claro que a glória de Sião, o motivo pelo qual aquele povo foi eleito, o motivo pelo qual nós somos eleitos e pelo qual Deus escolheu aquela cidade, é porque Cristo nasceu lá. Colossenses, capítulo 1, 13 a 23. Esse capítulo fecha essa questão de uma forma muito, muito bonita. Colossenses 1, 13 a 23, a gente não vai ler ele todo, eu vou ler alguns versículos específicos, tá? Eu vou ler esses versos todos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até o verso 23. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 18, ele diz: ele é a cabeça do corpo, a igreja. Cristo, como o verso diz aqui, nasceu em Jerusalém, e é por causa dele, através dele, que aquela cidade é chamada a cidade de Deus, e é através disso que nós somos feitos filhos de Deus. É por isso que o evangelho não só chega a Israel, mas sai de Israel e se espalha por todas as partes do mundo, trazendo crentes das regiões mais distantes e fazendo deles homens notáveis diante de Deus. Os versos 20 a 21 dizem o seguinte: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, aqui ele está falando para os pagãos, os colossenses, mas serve para todos esses povos que estão citados aqui no Salmo 87. Eres inimigos, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aqui ele está falando sim de Raabe, da Babilônia, da Filístia, de Tiro e de Jope e de nós também. E o verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É por isso que Deus pode dizer de nós, daquele povo e de todo o povo de Deus, coisas gloriosas. É por isso que nós temos o nosso nascimento na Nova Jerusalém. Para finalizar, o verso 7 diz o seguinte: todos os cantores, saltando de júbilo em tu orão, todas as minhas fontes são em ti. Aqui a palavra fontes, ela é um pouco difícil de ser traduzida, mas o consenso geral é que são fontes de água mesmo. Que aqui elas significam fontes da graça de Deus. Imagina você num deserto, fazendo uma longa jornada, uma longa caminhada, e você está cansado, debaixo de um sol escaldante, suando em bicas, morto de cansado, andando sobre aquela areia que não acaba mais. Você olha para o seu horizonte, você não vê nada além de areia, e de repente você avista uma coisinha verde ali no final, e você continua andando e chega lá e vê um oásis cheio de fontes de água, de pastos verdejantes, de palmeiras. Você vê um rio correndo ali com águas límpidas e refrescantes. Essa é a igreja de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Esse verso ele está conectado com todo o Salmo da seguinte forma: é como se o povo de Israel estivesse olhando para isso, para Deus registrando os povos dentro da sua família, Deus falando que vai estabelecer a igreja e que vai defendê-la e protegê-la durante toda a eternidade, que Cristo nasceu ali. E diante de tudo isso, de todas essas promessas e de todas essas verdades, e vendo, como diz no verso 5, Deus registrando os povos, colocando o nome deles dentro do livro dos salvos, eles exclamam de forma exuberante e com muita alegria: todas as minhas fontes são em ti. A gente vive num mundo caído, numa terra seca, numa terra árida, que não produz nada por si própria. E muitas vezes a gente está completamente desgastado durante a semana pelos nossos pecados, pelos pecados dos outros que nos afetam, às vezes nem afetam diretamente, mas a gente olha para tudo que está à nossa volta nesse mundo e a gente sente um pesar, a gente sente o nosso corpo desfalecendo, a nossa mente, o nosso coração derretendo diante de tanto pecado, de tanta desgraça, e Deus castigando o mundo, e a gente olha para tudo isso e se sente pesado. E aí chega o domingo, que é o oásis no meio do nosso deserto, é o oásis no meio da nossa peregrinação aqui nessa terra. Como todo esse capítulo mostra, é na casa de Deus que nós somos refrigerados, é na casa de Deus que a gente obtém descanso, é na casa de Deus que a gente é abençoado, em que a gente recebe força e consolo para continuar vivendo a nossa vida nessa terra, apesar dos nossos pecados e apesar dos pecados dos outros. Essa é a importância da igreja, tanto para Deus quanto para nós. Você pode fazer suas leituras bíblicas e as suas devocionais em família ou individuais todos os dias. Você pode fazer as suas orações assim que acorda, logo antes de dormir, durante as refeições. Você pode cantar e ouvir salmos e hinos, por exemplo, indo e voltando para o trabalho. Você pode ouvir pregações durante a semana, se enriquecendo através da pregação da palavra de Deus, ou até mesmo, enquanto lava a louça, enquanto faz um trabalho, um exercício. E você pode manter conversas edificantes com irmãos da igreja, com seus familiares, com seu cônjuge, com pessoas próximas. Mas todos esses meios de graça são meios de graça, vamos dizer assim, secundários. Aqui ele não nega a importância disso tudo. Aqui ele simplesmente mostra debaixo de uma perspectiva que todas essas coisas estão logo atrás do meio de graça principal
que é o culto a Deus, que é o domingo, que é a igreja, é a comunhão com a igreja, a comunhão com os santos. É aqui que Deus dispensa a sua bênção, é aqui que Deus abençoa o seu povo, é aqui que Ele nos dá vigor e força para resistirmos às nossas lutas contra o pecado durante a semana. Esses meios de graça que eu citei aqui são, imagina no exemplo que eu dei a respeito do deserto, são como pequenas garrafas de água jogadas ali a quilômetros de distância uma da outra, e elas te dão força, elas te dão vigor, elas te ajudam a continuar nessa caminhada, mas só elas não são suficientes. A gente precisa chegar num oásis, a gente precisa de um lugar de abrigo, onde a gente possa passar mais tempo, onde a gente possa ser instruído, revigorado de forma especial. E esse lugar é a casa de Deus. Esse dia é o domingo, é aqui que a gente precisa estar continuamente. Você pode, como às vezes acontece com todo mundo, durante uma semana você não tem tempo para ler a sua Bíblia, às vezes acontece de você não conseguir ler livros que te edificam, você passa a semana lidando com as coisas do mundo e às vezes você não consegue participar da reunião de oração ou de reuniões, encontros com o povo de Deus, mas esse dia a gente não pode faltar, esse dia a gente não pode desprezar, a gente não pode deixar escapar o oásis, porque entre um oásis e outro a gente pode se perder, a gente pode se desviar, a gente pode cair em grande pecado, a gente pode ter o nosso coração completamente desfalecido e sucumbir diante das tentações e das lutas contra os nossos pecados. Enquanto um outro exemplo para ficar um pouco mais claro, é como se esses meios de graça secundários fossem pequenos lanches durante o seu dia que você tem. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tomo café da manhã, depois se eu só almoçar, cara, dá 10h30 eu tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando. E são esses exercícios de fé, eles são como esses pequenos lanches durante o nosso dia, mas eles não são a refeição, eles não são o prato principal, eles não são um banquete. Esse é o domingo, essa é a igreja, é aqui que a gente é alimentado de forma profunda, é aqui que Cristo fala com a gente diretamente. É aqui que a gente tem comunhão com os nossos irmãos, é daqui que vem o verdadeiro alimento, a verdadeira palavra de Deus para o nosso coração e para as nossas almas. A seção 3 do capítulo 25 da Confissão de Fé diz o seguinte: a esta igreja católica e visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a incorporação e o aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo. Aqui ele não fala, por mais que seja também, dos nossos exercícios diários de fé e de desenvolvimento da nossa salvação. Aqui ele está falando da igreja, a igreja visível, o culto. E ele continua: e por sua própria presença e a do Espírito, segundo a sua promessa, torna eficiente para esse fim. Não é nenhum desses exercícios vão dar para a gente o suporte e o alívio que a igreja dá, que o domingo dá. É aqui que a gente vai ser realmente fortalecido, é aqui onde a gente ganha uma força, um músculo para resistir contra as pancadas e os golpes do diabo, de Satanás, do mundo e dos nossos próprios pecados. É aqui que a gente vai ganhar força para resistir bravamente aos nossos pecados. Como é que você vê a igreja? Você, criança, vem à igreja só porque os seus pais te obrigam? Você, jovem, vem aqui porque os seus amigos estão aqui, as pessoas com quem você mais tem intimidade estão aqui e é aqui que você vai encontrá-las? Você, adulto, vem aqui simplesmente para não receber uma bronca do pastor ou do presbítero? Esse é o motivo pelo qual vocês vêm aqui. A gente precisa entender a importância da igreja e colocar a nossa vida sob perspectiva, porque muitas vezes a gente esquece da igreja, muitas vezes a gente deixa ela de lado, a gente, eu vou todo domingo, vou 2 vezes por domingo, a pregação tem 2 horas de duração, o pastor fala pra caramba, eu posso ouvir a pregação domingo em casa, eu posso curtir uma praia, dar um descanso para o meu corpo. Se você ama a igreja e você realmente sente falta dela, você precisa estar aqui e você precisa sentir falta dela. A gente, por mais que muitas vezes a gente não tenha amor pela lei de Deus, e isso acontece muitas vezes porque a gente é enfraquecido pelo nosso pecado, a gente precisa fazer disso um exercício, primeiramente. No começo da minha adolescência, os meus pais,
começaram a ficar muito no meu pé e dos meus irmãos para que a gente lesse livros. A gente não lia. Eu não tinha o costume de ler, eu odiava ler. Mas eles começaram a ficar no meu pé. E no começo, cara, foi muito difícil. Eu lia 2 capítulos por semana. Às vezes eu lia, dormia durante a tarde, durante a leitura. Mas eles ficavam no meu pé e isso passou a ser um exercício diário. E depois que esse exercício estava estabelecido na minha vida, eu tinha um horário, eu às vezes até sentia falta quando não lia, isso passou a ser um prazer. A nossa obrigação com o culto é igual. Muitas vezes a gente não tem prazer de vir aqui. E isso está errado. Mas mesmo quando a gente não tiver prazer em vir, a gente precisa vir, a gente precisa estar aqui, precisa fazer disso um exercício dominical, um exercício semanal. A gente precisa mover o nosso corpo e a nossa mente, e principalmente o nosso coração, para estar aqui, para prestar atenção na pregação, para cantar hinos, para conversar e ter comunhão com os nossos irmãos. E através disso, com o tempo, a nossa mente vai ser restaurada, o nosso coração vai ser modificado e a gente vai passar a amar esse dia, como a gente deve amar, como Deus ama esse dia, como Deus ama a sua igreja. Eu queria, para finalizar, abrir alguns versículos que falam a respeito disso. Salmo 42. Você ama a sua igreja? Você anseia por estar aqui, por receber a palavra de Deus dominicalmente? Você tem o seu coração afligido ou fraco quando por algum motivo justo você não consegue estar aqui no domingo? Olha o que o salmista fala sobre o sentimento que ele tem pela igreja. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma dele suspira por Deus. Ele anseia por estar ali, como as corças suspiram pelas correntes das águas. E as corças, elas dão a sua vida para beber água, elas se põem em perigo diante de diversos predadores. Elas se expõem ao perigo de morte para poder beber daquelas águas. Ele continua: a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A gente faz essa pergunta para a gente durante a semana. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia, enquanto dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido? Verso 5: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo... Verso 9: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos inimigos? Aqui, o salmista ele descreve a falta que ele sente do convívio com os irmãos, de estar na presença de Deus. A gente precisa ter isso para a gente precisa ter esse sentimento, a gente precisa correr para cá todo domingo, nem que a nossa vida dependa disso. Salmo 36, versículo 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. A gente olha para a igreja dessa forma, a gente vem aqui se sentindo seco, sedento para receber a palavra de Deus, e quando a gente sai daqui, a gente sai preenchido, com o coração aliviado, embora muitas vezes contristados e abatidos por causa do nosso pecado, mas a gente sai daqui com o nosso espírito renovado. O Salmo 122 também é interessante. Vamos abrir nele, por favor. O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz entre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A gente se sente alegre quando
quando a gente acorda de manhã para vir para a casa de Deus. Eu sei que alguns irmãos aqui moram longe e alguns precisam pegar transporte público, que especialmente no domingo é horrível. E às vezes a gente passa alguns perrengues. A gente passou muito tempo indo para Niterói de ônibus, 6 pessoas, gastava muito dinheiro, a gente gastava muito tempo. Mas quando o despertador toca no domingo de manhã, a gente se sente alegre por vir à casa de Deus, a gente se sente animado, o nosso corpo ele levanta, ele se revigora com força e com alegria por vir à casa de Deus. A gente ora pela paz na nossa igreja, a gente ora pelos nossos presbíteros, pelos nossos pastores, pelos membros da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, a gente ora pela prosperidade daqueles que amam a Deus, que amam a sua casa, a gente ora pela prosperidade da igreja. A gente precisa fazer isso, é o que o Salmo está dizendo. Salmo 137, 1-6. Eu gosto muito também desse Salmo. Ele expressa o amor que o povo de Israel tinha em relação a Jerusalém. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, os babilônicos, nos pediam canções, e nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. A nossa maior alegria é estar aqui na casa de Deus, ouvindo a pregação, sendo instruído através da instrumentalidade da pregação, recebendo a sabedoria diretamente de Cristo. A gente ama essa igreja, a gente sente falta dela, a gente quer que a nossa mão direita, né, que basicamente, para a grande maioria das pessoas, é a mão mais útil, a mão com que a gente faz o nosso trabalho, em que a gente utiliza a maior parte do tempo, a nossa destra, a mão que tem habilidade, a gente quer que ela se resseque, caso a gente se esqueça da casa de Deus. É assim que os israelitas pensavam a respeito de Jerusalém. Você quer que a sua língua se apegue ao paladar, se você não lembrar de Jerusalém, e se não preferir a Jerusalém, a casa de Deus, a sua maior alegria. A nossa maior alegria nessa vida precisa ser aqui. Esse ajuntamento solene, ele é uma pequena prova do que a gente vai ter no céu para sempre. A gente vai ter a presença de Cristo, a gente vai ter irmãos que viveram o Evangelho, que foram alcançados por Cristo. A gente vai poder desfrutar de tudo que é bom, de tudo que Cristo conquistou na cruz por nós, de tudo aquilo que a gente não merece, porque tudo de ruim a gente merece, mas tudo que a gente vai receber foi conquistado por Cristo para nós. A gente entende essa verdade, a gente ama o domingo e a casa de Deus dessa forma. É assim que a gente precisa pensar e a gente precisa moldar as nossas mentes nesse sentido. Isaías 62, 6-8. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto das tuas fadigas. Será que a gente não vai descansar enquanto a igreja de Deus, enquanto a nossa igreja local e as igrejas de Deus ao redor do mundo não forem fortes, não forem restabelecidas por Deus, não sejam pujantes na sua tarefa, na sua obrigação de pregar o Evangelho a todo mundo? É assim que a gente pensa em relação à igreja. A gente precisa... E o verso 7 é muito interessante. Não deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A gente vê muitas igrejas de denominações fiéis sendo desviadas dos caminhos do Senhor. A gente ora por isso, a gente
a gente descansa enquanto a igreja de Deus não é firme, não permanece nos caminhos de Deus, enquanto ela não é colocada por objeto de louvor na terra. A gente precisa orar pela igreja de Deus, a gente precisa amá-la, a gente precisa buscá-la, a gente precisa instar em oração para que Deus estabeleça a sua igreja, para que Deus cumpra a promessa, e Ele vai cumprir, a gente sabe disso, mas essa palavra é para a gente, não para Deus. Que a gente ore por ela, que a gente ame ela, que ela esteja nas nossas orações diariamente, e assim Deus possa restabelecer a sua igreja, torná-la forte, torná-la relevante, e como ele diz aqui, colocá-la por objeto de louvor na terra. Para finalizar, eu queria abrir em Isaías 58, versos 13 e 14. Ele fala aqui sobre uma promessa do Senhor para aqueles que guardam e amam o seu dia, e que, consequentemente, amam a sua igreja, amam a Nova Jerusalém, amam Sião. 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, eu queria que os irmãos voltassem para casa com isso em mente. Deus ama os nossos lares, mas Ele ama muito mais a sua igreja, onde o seu povo se ajunta para louvar e adorar Ele em congregação. Isso é um mandamento para a gente precisa cumprir, a gente precisa amar esse mandamento. E cumprindo isso, além de agradar a Deus, a gente ainda tem promessas para a nossa vida, aqui também, mas que vão se refletir muito mais e vão ser cumpridas fielmente, de forma cabal, na segunda vinda de Cristo. Deus os abençoe, irmãos.